Então vamos lá para mais um experimento de nosso projeto de ensino praticando a física. Vamos ver agora o experimento atrito entre duas superfícies, tá bom? Como aqui a gente está observando nessa figura, né? Vamos observar o atrito entre um objeto que deslizando sobre uma outra superfície. Beleza, antes disso vamos fazer aqui uma breve introdução. Nós estamos dentro da mecânica, né? Do estudo do movimento dos corpos, que pode ser feito de duas maneiras, né? Na cinemática, que é a simples descrição do movimento em si, sem nos preocuparmos com suas causas, e a dinâmica. A dinâmica já é um estudo que envolve as causas do movimento, que nós identificamos como as forças, ok? E aí, todos nós temos intuitivamente uma noção do que seja uma força, né? Seria alguma ação, ou um empurrão, ou um puxão, que é capaz, né, de movimentar um corpo, ainda de alterar um corpo já em movimento, não é isso? Beleza. Dentro da física, nós podemos definir a força, de uma maneira bem geral, como uma interação entre dois corpos, ou ainda entre um corpo e o seu ambiente. E na natureza nós observamos que essas interações entre dois corpos podem ser de duas maneiras. Nós podemos ter interações à distância, né? Nesse caso nós chamamos de forças de campo, como são exemplos a força gravitacional ou a força elétrica. Tá bom? Nesses casos aqui nós temos um campo associado, sempre. E no exemplo seriam um campo gravitacional e um campo elétrico. Muito bem. Por outro lado, temos forças que só existem se houver contato entre os corpos, que são chamadas forças de contato, como são exemplos a força normal ou a força de atrito, que só existem se houver o contato entre os corpos. E aí, no atrito, nós identificamos uma resistência ao deslizamento das áreas de contato, né, entre os corpos. E nós teríamos aí duas situações. Quando nós tentamos deslizar um corpo sobre o outro, por exemplo, uma cadeira sobre o piso, mas sem sucesso. Nesse caso, tem uma força, né? Mas como não há movimento, essa força é identificada como uma força de atrito estático, né? Muito bem. Mas aí nós podemos também conseguir deslizar o corpo, né? Continua tendo uma força ali entre as superfícies, mas dessa vez você tem movimento, e aí nós vamos chamar, nesse caso, um atrito de dinâmico, beleza? Muito bem, e aí na prática, quando a gente vai observar essas forças, nós percebemos que elas são proporcionais à força normal, né, que o corpo exerce sobre o outro, tá? Uma superfície sobre a outra. No exemplo da cadeira e o piso. O piso faz uma força normal sobre a cadeira, tá bom? E aí, se aumentar a normal, aumenta o atrito. Coloca uma pessoa sentada na cadeira, aumenta enormemente o atrito, né? Pelo aumento da força normal. Muito bem. E aí, a proporcionalidade entre a normal e a força de atrito nós chamamos de, é um número, né, que nós chamamos de coeficiente de atrito. E o valor desse coeficiente de atrito vai depender da natureza das duas superfícies e também do estado em que elas se encontram, ok? Muito bem. Do ponto de vista microscópico, a origem do atrito são as forças de interação entre os átomos das duas superfícies, que vão ficar grudados de alguma maneira, né? Vão se colar de alguma maneira como uma espécie de soldas lá naquela região de contato entre as superfícies, né? E essa cola, né, esse grude que acontece entre as duas superfícies é que vai resistir ao deslizamento entre elas. Okay? Muito bem. E aí, nosso objetivo seria esse, né? Observar a força de atrito entre duas superfícies que vão ter rugosidades diferentes, tá bom? Lembrando lá do ponto de vista microscópico, então a gente pode observar diferentes áreas de contato, né, pela
rugosidade. Vamos lá. O material seria esse, ó. Vamos usar um objeto, você pode usar qualquer objeto, que eu escolhi um sabonete que ainda na embalagem. E aí você pode usar uma lixa, tá? Como um exemplo de superfície rugosa, uma liga de elástico que nós vamos usar para medir de certa maneira a intensidade do atrito e uma fita adesiva, né, para adesivar aí os materiais. E vamos usar uma superfície, por exemplo, uma mesa. Muito bem. O que nós vamos fazer? Bem simples. Você fixa o elástico no objeto, como está aqui na figura, e aí faz o objeto deslizar, tá bom? Uma distância, sei lá, 50 centímetros. E aí você pode mensurar quão grande é o atrito pelo elástico, né? Se for uma força grande, você pode observar um esticamento grande no elástico. Se for uma força pequena, pouco esticamento você pode perceber, tá bom? Olha aqui, vamos olhar o que aconteceu. Puxando aí, como as duas superfícies são lisas, né? Tanto a capa do sabonete como a mesa que estava sendo usada aí, a gente não observa muito atrito. Tem pouco atrito, você facilmente desliza aqui, praticamente sem deformar o elástico. Beleza, vamos adiante. Agora vamos mudar aí as superfícies em contato. Vamos adesivar, olha só, aquele pedaço de lixa no nosso objeto aqui, que no caso é o sabonete. E aí vamos colocar de novo em contato com a mesa e deslizar, ok? Veja que antes as duas superfícies eram bem lisas, né? A capa do sabonete e a mesa. Agora nós vamos ter uma certa rugosidade, tá bom? E aí eu gravei aqui o que acontece. Olha só, o elástico ele se estica um pouquinho, tá bom? Não sei se dá para perceber na imagem. Para você puxar, você agora tem uma certa resistência, tá bom? Você tem uma certa resistência. E aí, essa rugosidade da lixa, como que pequenas pedrinhas, né? Lá na superfície da lixa, vai aumentar a área, né, das soldas entre as duas superfícies, tá bom? E aí, nesse caso, um número maior de soldas microscópicas vão dar uma força de atrito maior. Você observa isso porque o elástico passa a ser bem mais esticado que quando você tem lá o sabonete simplesmente lisinho, né? A força de atrito é bem maior. Muito bem, aí eu já falei, a questão da rugosidade, né? A rugosidade vai entrar lá no fator microscópico, né? Aumentando as soldas microscópicas. E aí nós observamos um atrito maior ou menor, dependendo da rugosidade das superfícies. Beleza? Muito bem, todo esse conteúdo de mecânica, força e atrito, vocês vão encontrar lá nas coleções, olha só, do Young Friedman, Halliday Resnick, ou ainda da Beatriz Alvarenga e do Antônio Márcio, tá bom? Tudo lá. E aí, vamos lá praticar a física.